Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do Bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Agora vamos pra abertura. Primeiro aviso rápido. Sábado agora, 27, na 512 em Porto Alegre, lançamento do Juízo Final e Festa do Medelírio. Lançamento aberto pra todo mundo, festa fechada, ultimíssimos ingressos. E alô, Florianópolis! Ó, pra Festa do Medelírio no sábado, dia 4, já acabaram os ingressos. Mas no domingo, dia 5, vai ter o lançamento do livro lá, aberto pra todo mundo, geralzão, na Bugio do Centro. O horário a gente vai divulgar no dia 29, porque depende da seleção brasileira. Agora sim, bora pra abertura. Jesus mandou amar. Jesus não mandou armar. Jesus tem a ver com compaixão, partilha, entrega pela vida do outro, jamais tirar a vida do outro. Jesus tem a ver com perdão e recomeço, jamais com vingança, linchamento e justiçamento com as próprias mãos. Jesus foi torturado, não tem nada a ver com aqueles que torturam e que crucificam. Eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por dois poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista. E qual o sentido do casamento? Espécie, gênero e número, ou seja, somos seres humanos, o gênero masculino e feminino. Cala a boca, meu irmão. Eu não entrego a chave da cidade pro Rimono. Aqui não tem isso. A nossa chave da nossa cidade entrega a Cristo. Da mesma forma, a chave do nosso país também tem que ser entregue ao nosso Senhor. A forma de salvar essa nação não é o Abílio, não é o Flávio, não é ninguém. É só o Senhor nosso Deus. Cala a boca, meu irmão. Eu cresci em um lar evangélico. Eu vi os cafetões da fé usurpando o evangelho, destruir a minha família. E quando a minha mãe conseguiu se conectar, de fato, com a verdade de Deus, com a fé dela, tudo passou. Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita sim. Ele tem dificuldade para aceitar os próprios preconceitos. O seu pai não votou em mim não, votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia, ele vai ver a diversidade de outra forma. E essa foi a maior vitória que eu tive na minha vida. Saber que 351 mil pessoas se sentiram representadas num corpo que é lido como nojo por grande parte da sociedade. 351 mil pessoas avançaram em consciência. Foi uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política. E é isso que importa. Até porque os nossos sonhos não cabem nas urnas. O que eu estava disputando naquela eleição não era voto, mas era consciência. Então eu acho que a gente precisa ir lá falar com as senhorinhas, ir lá falar com as pessoas e dizer, olha, isto que este homem está te falando não é o que está escrito no Evangelho, não é os ensinamentos de Cristo. A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Sonham em ficar ricos, sonham com títulos, vai fazer um montão de curso de mestre e de doutor para ser chamado de doutor e para parecer intelectual. E essa lógica dos títulos é a lógica da coroa, é a lógica dos povos colonizados, dos povos subalternos, dos povos que se deixam escravizar. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Esse país é o país dos coronéis. E os pastores brasileiros também querem ser coronéis. Cristo nos ensinou a amar uns aos outros como eu vos amei. Será mesmo que Jesus Cristo quer ver esta onda de morte a pessoas trans? Olhe para o seu irmão, trate o seu irmão como a si mesmo. Eu acho que quando nós despertarmos e arrancarmos das mãos desses cafetões da fé que se nomeiam pastores, se nomeiam líderes religiosos, mas estão enchendo. Nós vimos, por exemplo, no caso do Banco Mater, uma igreja que tinha uma fintech, né? Uma igreja que tem um banco. Isso não é ensinamento cristão. Isso não é a vontade de Deus. Saia deste lugar. Tu acha que a humanidade mataria Jesus de novo? Ah, rapidinho. Os que queriam matar Jesus, quem eram? Os religiosos e o povo de bem. Não eram as prostitutas, não eram os sem religião, não eram os famintos. Quem queria se matar Jesus e condenou Jesus? O povo de bem, os religiosos, o pessoal que seguia a lei. Porque Jesus comia com quem? A mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, levaram-na para Jesus e dizem, a lei
lei de Moisés manda matar essas mulheres. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a pedra. E todos desistiram. E Jesus fala para a mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. E ele diz, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ela devia estar descomposta, descabelada, suja, arrastada no chão, com sangue. Imagine o pavor que ela está. E Jesus diz para ela, nem eu te condeno. O único que podia julgar é o que não condena. Cristo não quer que as pessoas vivam em guerra e sejam odiadas. Essa é uma narrativa do fundamentalismo. Essa é uma narrativa daquelas pessoas que querem continuar a enriquecer a sua própria família, a criar patrimônios em cima da fé. Nós vamos ter que tirar desse adormecimento essa parcela da população para entender, olha, se Jesus voltasse amanhã, ele se sentaria conosco. Se Jesus voltasse amanhã, eles pediriam para aqueles que nos apedrejam para olharem os seus próprios pecados. Olha que curioso. Falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? Um marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? Um marido, 8 esposas mais 20 filhos. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer. E devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada. O Brasil é diverso e plural. Tem pessoas de várias religiões e sem religião. Entregar a chave do Brasil a Cristo é amar o próximo, estender a mão, partilhar o pão, respeitar todas as pessoas e todas as religiões, dar testemunho de paz. Sabemos que amanheceu quando somos capazes de perceber na face de qualquer ser humano um irmão e uma irmã. Enquanto isso não acontece, ainda é noite. Eu penso que o nosso país está coberto por uma noite, mas embora seja noite, nós podemos fazer com que o nosso horizonte de relações seja dia e dia de sol, porque somos capazes de, através da prática da hospitalidade, perceber na face de qualquer ser humano um irmão e uma irmã. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 41 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O mais lindo familicídio. Já estamos de volta, senhoras e senhores, e a gente sabe que você veio seco pra ouvir esse episódio, seu. Tarado. É um daqueles episódios que a gente não sabia muito bem do que falar antes de começar a fazer o roteiro propriamente dito. Isso não é lá muito comum, hein? Mas nessas horas a gente sabe que o Brasil há de nos brindar com alguma maravilha. E aí, enquanto as dúvidas pairavam sobre nossas cabeças, apareceu isso aqui, ó. Olá. 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 Olê, olê, olê. Olá. Esse vídeo será longo, porque não tem como ser diferente. Obrigado, Deus. Deixa eu dar aquela... sabor. Deixa eu saborear. 27 minutos sintonizados no SBT. São 27 minutos de Casos de Família e com vocês, Cristina Rocha. Boa tarde. Começando mais Casos de Família. Obrigada pela presença. 27 minutos de Casos de Família com a família mais disfuncional do Brasil. Olha só, esse tema é tão perfeito pra nós. Exatamente. Estamos falando, senhoras e senhores, de um espetacular familicídio, porque a Michelle metralhou
Rambonaro. A prole masculina do Jair pro Brasil inteiro ver. Morreu, desculpa. E agora a gente tem a presidente do PL mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns. Ela ajuda. E o Valdemar também tava no pelotão de fuzilamento, como você vai ver adiante. Mas antes do vídeo da Michelle, antes de continuar nele, vamos voltar pro dia 15 de junho, na Bela Megali no Globo. Lideranças do PL relataram que Michele Bolsonaro tem colocado uma condição para entrar na campanha de Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama quer um gesto público dos filhos do ex-presidente com um pedido de desculpas. Pois é, filhos, no plural. Eduardo. A relação da ex-primeira-dama com Eduardo Bolsonaro também segue azeda. Muito azeda, digamos assim. E a Michelle, só para a última pergunta, ela vai participar de alguma maneira da campanha do Flávio? Como é que tá a relação? Ela é candidata a senadora pelo DF. É uma candidatura que o senhor apoia? Eu apoio. Pô, já só pelo áudio já dá pra sentir o constrangimento, né? Eu apoio, com certeza. Hã? Vocês estão bem? Estamos bem. Não tem graça, cara. Tem alguma coisa que quer me contar que eu não sei? Não. E essa parte aqui é importante. Ela ficou chateada, aparentemente, de não ter sido informada de antemão até sobre o lançamento da candidatura do Flávio. Pois é, a Michelle foi atropelada pelos machos. E se ela ficou chateada por alguma ação do Flávio, sentar, conversar e se entender. Eu acho que a decisão para a presidência do Jair Bolsonaro não via, essencialmente, que tivesse passar por ela. Ela via. Mas é uma opinião de cada um, né? O partido é uma hierarquia. Tem general, coronel, a tropa ali embaixo e, enfim, acho que é por aí. Ou seja, querendo dizer que Michelle tá mais pra baixo na hierarquia e que ela não apita nada. Volta pra matéria da Bela Megali. Os dois chegaram ao rompimento depois que o ex-deputado desaprovou abertamente Michelle como opção de candidata à presidência ou a vice. Não briguem, se matem! O Eduardo fez isso logo depois do áudio com o Vorcaro via tona. Aliados de Michelle do PL afirmam que ela só deve entrar na campanha quando a crise com Flávio e Eduardo for contornada. Hoje ela quer um pedido público de desculpas. Hoje, no entanto, os filhos de Jair Bolsonaro não sinalizam chances de fazer um pedido de desculpas em alto e bom som para todos ouvirem, como quer a madrasta. E os irmãos ignoraram a madrasta e nos brindaram com esse episódio delicioso. Então, portanto, obrigado, Eduardo. E obrigado, Flávio. Eu precisava falar com todos vocês, em especial com as mulheres de bem. Toda hora é isso, cara. Que nos acompanham. Não foi fácil chegar até aqui. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Mais ou menos. Mas tem um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar ataques e mentiras. Tadinha. Tadinha, que barra. Não, especialmente quando essas mentiras envolvem o seu nome, o sofrimento do seu marido, da sua família e deturpam o trabalho que você entregou de coração. Estão se vitimizando. Até agora eu tentei não expor a família. Mais ou menos. O Carlos? O Carlos não se fala. Não, há muito tempo que é uma questão antiga. É, a gente não se fala. Ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não sou obrigada a conviver. Pensando muito no meu marido, mas não dá mais. Então eu vim pra falar. Eu tentei ficar quieta, mas percebo a maldade de alguns que se dizem defensores e aliados do meu marido. Mais de 100 pessoas! Mas que plantam narrativas maldosas Maconha. e mentiras descaradas envolvendo o meu nome. Bom dia a todos, menos pra primeira-dama. Sem respeito, sem pudor, sem vergonha. Sem vergonha? Sem vergonha! Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta. Muita coisa escrita. Para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo. Cima de informações. O meu E funciona. vê a situação que tenho enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Que foi escondido na escuridão das notícias falsas. Eu acho que até o fake news é válido. E nos ataques irresponsáveis. Tudo começou em 2023. Há um tempo atrás. Meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de
de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente Valdemar Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna: as mulheres. Demorou. Pra caralho. Eles perceberam uma lacuna, não, né? Falam que ele não gosta de mulheres. Isso aí quem vinha falando era o Valdemar. Ele perdeu uns 20 milhões de votos. 20. Com a mulherada. Com as mulheres. Um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Por que será? Não tinha uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Bom, a Michelle quer que a gente acredite que ela não queria nada disso, que o nome dela apareceu ali sem ela mover uma palha. Não cai um fio da nossa cabeça em uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Praticamente foi obrigada a fazer isso. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei, mas fui muito honesta. Olhei para o meu galego e disse: Vai tomar no cu. Ingrato do caralho. Jair, você sabe que eu não assumo missão para viver um faz de conta. Que lindo, cara! Pois é, ela sempre se referia ao Bolsonaro como galego. Meu galego isso, meu galego aquilo. E o Paulo Figueiredo se irritou. Eu não sei vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só pra ver o que acontece, os pulsos, toda vez que ela fala meu galego? Calma. Não é um negócio, não soa fake? Bastante. Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei, mas vamos lá, meu galego, vamos lá. Meu galego. Peraí. Volta rapidinho, volta. Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei. E não foi só uma vez que ele falou não, hein? Aqui eu vou me coçar, vou me segurar. Tem muita coisa que eu sei, muita coisa que eu não posso falar. O Paulo não perde a compostura, mas tá desnorteado, Brasil. Eu fico muito triste, cara. Desaberto, filho da puta. Era sacrifício real, era entrega real. Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui, assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. Tadinha, que barra. Eu não sabia nem o que era o SUS. Ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Pois é, o partido com mais participação de mulheres, pelo que a gente pesquisou aqui... É o PT! Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontam que o Partido dos Trabalhadores é a sigla com mais mulheres integrando órgãos nacionais entre as 10 legendas com as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. No PT, as mulheres representam 52 membros entre os 105 cadastrados na Executiva Nacional. Ou seja, quase metade são mulheres, 49,52%. Em um distante segundo lugar aparece o PL com 35% de representatividade. E sabe qual partido tem menos mulheres proporcionalmente? Novo é diferente, é top, é moderno. Bom, mas a Michelle se gaba do número de mulheres eleitas pelo PL na última eleição. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais pesadas. Vieram as medidas injustas contra o meu marido. É o caralho. Vão ficar chorando até quando? A retirada das suas redes sociais. Graças a Deus. Ele é meio sem noção com o celular, tá? Não pode dormir com o celular perto. As proibições de contato com outros políticos. O mínimo. Ele foi preso! A tornozeleira. Ferro quente? Curiosidade. A limitação de visitas, a primeira prisão domiciliar, a condenação, as novas cirurgias, o tormento da Polícia Federal. Cada uma dessas palavras representa um dia real, uma noite real, uma dor real que eu e a minha família vivemos e ainda estamos vivendo. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Enquanto ele estava preso em casa, sem poder percorrer o país, sente a paz desse lugar. Tranquilidade. sem poder ir às ruas, sem liberdade, Tá preso! Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele, que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. E a Michelle como? O tempo todo longe do Jair. Uma festa danada. Ele chegou a me pedir para cancelar algumas viagens quando ele desconfiava que algo ruim pudesse ser feito contra ele enquanto eu estivesse fora. Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Dizem que Bolsonaro passa o tempo todo chorando. Chorar, eu chorei várias vezes. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Então ele pedia para eu ficar em casa. E eu ficava. Eu entendo o meu chamado como mulher. Eu sei a minha missão, eu entendo o meu propósito na terra. E a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido. E aqui, o nosso trabalho, a renúncia de estar longe de casa, não ausente, porque tem uma diferença. O longe é você viajar e a sua casa está totalmente controlada. É você deixar a comidinha do marido. As feministas odeiam quando eu falo isso.
Por que será? Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial. No Nordeste você não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxado. É muito engraçado. O povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. E um dos dias mais felizes pra gente. A medicação que o meu galego estava tomando, um poderoso psicotrópico, deu reações inesperadas. Drogado! Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. Não fode, porra! Ferro quente? Curiosidade. Minha vida quebrou e não emenda nem com ferro de soldado. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Estão se vitimizando. Arrancado não, né? Jair foi gentilmente acompanhado de casa por uma cela no banco de trás, no ar-condicionado, tranquilamente. Ninguém arrancou ele de casa não, pô. E eles queriam o quê? Depois de um preso em prisão domiciliar, arrancar a própria tornozeleira. Diz aí, Eduardo do passado, tudo que você acha disso. Porque o criminoso hoje, ele tem tornozeleira eletrônica, ele tem prisão domiciliar, ele é carcereiro dele próprio, senhor presidente. Você tem que explicar isso no exterior, o gringo não entende como é que isso funciona. Pois é. Um dia que nós nunca esqueceremos. A gente também não, porra! E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido. Desça daí, seu corno, desça Jair. Desça daí, seu corno, desça Jair. Se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Parece que tá cagando, meu irmão. Pois é, não tá. Porra, isso aí pro Jair é uma provocação inaceitável. Anos, nada, 18 anos. Caguei. Cagou nada. Mas a Michelle tá falando disso aqui, ó. Rapaz, o Alan dos Santos ontem detonou com a Michelle Bolsonaro. Que delícia, cara. Aí ele falou o seguinte, rapaz, se eu falasse, eu estragaria o velório. E mesmo assim ele falou, abre aspas pra ele, ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela estava viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já estivesse morto. Não briguem, se matem. Ela tá cagando pro Bolsonaro. Pelo menos alguém caga naquela casa. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos. E de lá, induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Amar o líder! A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. A domiciliar deve ter fudido com a vida da Michelle. Cara, você imagina ter que aturar o Bolsonaro 24 horas por dia. Olá. Olá, olá, olá. Olê, olê, olê. Olá, esse vídeo vai ser longo. Eu quero falar em especial com você, mulher de bem, que tem um marido dentro de casa 24 horas por dia. Não é fácil, não é fácil. Deus sabe o quanto eu tentei não vir aqui falar alguma coisa. É difícil. Você que tá em casa, mulher de bem, que tem o seu marido em prisão domiciliar, aposentado, seja o que for, por algum motivo esse traste tá impedido de sair de dentro de casa e fica infernizando a sua vida 24 horas por dia. E você desesperada, não sabe o que fazer para ter um minuto de sossego dentro do seu próprio lar. Você planta uma arma, fala para um comparsa dele, vai pra rua, arma um flagrante, para esse homem ter que sair de casa para prestar um depoimento e eu poder gravar esse vídeo agora para vocês. Tentei evitar porque eu quero paz, mas é importante falar a verdade numa hora dessas. Essa aí foi a atriz Graziela Moreto. Um abraço, Grazi. Parodiando a Michelle. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará. My name is Eduardo Girão. Foram alguns deles. Pois é, um personagem importante dessa trama é o Eduardo Girão. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão. Girão. Authoritation, decisions. Com essa complexidade aqui, diz aí, Girão. Pra mim, não tá explicado, né? Isso dói. É aquela visita no dia depois da prisão. Tem uma analogia que o pessoal faz, inclusive, lá no plenário. Pessoas, inclusive, que a gente tem boa convivência, que diz, poxa, com todo respeito, é como se você fosse um marido infiel, fosse num prostíbulo e dissesse, eu vim aqui hoje pra dizer que eu não vou mais voltar aqui. E o próprio presidente do PL, depois, disse outra coisa. Não, que foi cobrar o dinheiro. Pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Ciro, nesse caso aí, é o Ciro Gomes. A gente já vai explicar. Em matéria de
política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. E assim, eu voltei ao Ceará. Pois é, aí a Michelle passa a contar uma história da eleição de 2024 pro governo do Ceará. Segundo a Michelle, ninguém acreditava nas chances do bolsonarista André Fernandes. No final das contas, ele perdeu mesmo. Obrigado, meu Deus! No Ceará, o PL definiu o apoio a Ciro Gomes numa decisão que contraria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Pois é, os bolsonaristas raiz ficaram putos com o apoio do PL ao Ciro. Já tinha xingado o Bolsonaro pra caralho, né? Fora Bolsonaro, criminoso! E queria uma candidatura raiz, da porra do André Fernandes lá. Aqui não ia ganhar, então não tinha trade-off nenhum. E aí os caciques do PL decidiram apoiar o Ciro em troca de outra coisa. Mas aí então a Michelle fala da vereadora Priscila Costa, presidente estadual e vice-presidente nacional do PL Mulher. O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante. Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento à Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. E o André Fernandes deve ser o primeiro caso de filho que tenta emplacar o pai. É isso mesmo. No Brasil é sempre o pai que elege os filhos, como é o caso do Jair, né, Ciro? Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Emergency danger, warning, danger. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone. A Caroline de Tone é a princesa guerreira da terra de Santa Cruz. Ela combateu a censura do Kim Kataguiri. Olha só que legal. E Bia Kicis. Eu vou falar pra vocês. Pai, afasta de mim esse cálice! Puta que pariu. 3 vagas, de 17 que poderíamos ter. E aqui vale a pena ouvir a Caroline Sardá. Santa Catarina. Vocês devem lembrar que o PL estava disputando uma vaga ao Senado na chapa com o PP. Pro PL, Michelle apoiou Carol de Tone, deputada do partido, ao invés do Carlos Bolsonaro. Não atrapalhando já ajuda muito. Inclusive, a estratégia do PL de colocar o Carlos no lugar da Carol fez a Ana Campanholo lavar roupa suja ao vivo com a Júlia Zanata. Porque a gente não é um Estado leal. A gente entregou tanto pro Bolsonaro, voto, apoio. Tem um filho dele aqui. A gente entrega tanto. O Carlos poderia ser candidato a federal puxando o voto. Ninguém é obrigado a votar nele. As pessoas podem não votar. Mas é que o partido todo é uma construção. O nome que vai pra nominata também é uma construção, você sabe disso. Por que o partido PL é tão importante? Por que todo mundo quer a vaga do PL? Porque é por causa do Bolsonaro. Vaga? Se é qual vaga? A qualquer uma. Por que as vagas do... Por que se o partido é tão importante por causa do Bolsonaro? Por que a gente não pode receber, mesmo com resistência, o Carlos Bolsonaro? Os catarinenses estavam putos porque o Carlos é carioca, porra. E esse candidatar por Santa Catarina, não tinha nada a ver com o estado. Porque a Ana apoiava a Carol e a Zanata apoiava o Carlos. No fim, ficou uma chapa só do PL, da Carol e do Carlos. Aí nessa aí, quem se fudeu foi o Esperidião Amin. Ele queria fazer chapa com o Carlos. Aí como deu errado, o Esperidião Amin vai sair por outro partido. E aí tá fazendo campanha dizendo que catarinense tem que votar em catarinense. Carol de Tone, por exemplo, tá com 30,7% de intenção de votos já para essa eleição de 2026, despontando aí, alcançando só cerca de 10 pontos percentuais acima do segundo colocado, que é Esperidião Amin, com 20,1% da intenção de votos. E em seguida vem Carlos Bolsonaro com 18,3%. Carlos Bolsonaro vai sendo derretido, viu? No processo eleitoral, vem sendo preterido pela população catarinense, demonstrando aí aquilo que a gente já viu numa análise anterior, um percentual da população catarinense recusando candidato que vem de fora. Detalhe. Presta atenção que isso aqui é importante. A Carol de Tone é autora de um projeto para abolir a cota feminina nas eleições. A mesma cota que, segundo a própria Michelle no vídeo, garantiu 3 das 17 vagas que o PL tem pro Senado. 3 vagas, de 17 que poderíamos ter. Uma pra Carol, uma pra Bia Kicis e uma pra Priscila Costa. Sem essa cota, a Carol não seria nem candidata porque os filhos do Jair seriam os escolhidos. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Se eu puder dar um filho é meu filho eu dou. A própria Michelle disse que já tá difícil manter as 3 com a cota feminina que ela escolheu a dedo. Imagina sem a cota que a própria Carol quer abolir. Né, Michelle? Tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Meu galego. Vão ficar chorando até quando? Tô se vitimizando. E algo que vai ficar claro até o fim da fala da Michelle é que ela tá tentando acumular muito mais poder no PL. Imagina se isso chega a um ponto que ela toma o partido das mãos do Valdemar. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido,
meu galego. Eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará. Uma com Priscila e a outra com o pai do André. Faltou combinar com o Valdemar. Vocês vão se juntar com o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, vão apoiar o Ciro. No Ceará. No Ceará. O Ciro... Que coisa, hein? Porque o Ciro... Vai pra você ver. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com o Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Não o Ciro Nogueira, que já disse isso aqui que vai a seguir e a Michele nunca reclamou dele. O Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. E o Valdemar é um personagem maravilhoso. O Ciro tinha... Eu fui no jantar, encontrei com o Ciro. Ô, Valdemar, tudo bem? Falei, tudo bem, Ciro, e você? Eu tenho 3 processos contra o Ciro. Que beleza. E o modelo de governança política, irmão? O Bolsonaro está afiliado no partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu DENIT para roubar, foi condenado e preso no mensalão. Preso e condenado no mensalão. Quem é que reclamava do Valdemar mesmo antes? Valdemar da Costa Neto já foi condenado no mensalão, está citado não, tá bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Liguei pro Marcelo Bessa no dia seguinte, falei, Marcelo... Calma. Como é que estão os processos do Ciro? Tá tudo parado faz tempo, Valdemar. Falei, tira os 3. Esquece. Porque o Ciro mete o pau até na sombra. Caralho! Essa foi... Agora, é um fenômeno. É um fenômeno. Bom, o Valdemar se fudeu e o Ciro tá com 3 processos a menos. Que fique registrado para sempre, enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão. Preso. O meu marido mandou um recado claro. Que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. 222. Esse detalhe é importante. Esse é o principal número em jogo, que ela não ia ser a única candidata ao Senado pelo Estado. Ou seja, não só ia ser candidata, como ia ser a principal candidata. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Bom, alguém não ouviu a ordem. E aqui a gente volta com o Valdemar defendendo a aliança com o Ciro. É um fenômeno. O que é a política, hein, presidente? Pra você ver. Pra você ver. É piada, é humor. O Valdemar falando serião e... Pra você ver. A palavra mais recente do meu marido, meu galego, em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. Venha de quem vier. Política é isso. Agora, muitos falam da polêmica no evento do Ceará. Eu vou te contar o que aconteceu lá. Senta que lá vem a história. O senador Eduardo Girão é uma pessoa diferenciada. Indústria da maconha. Um homem que, quando todos cediam, ficou de pé defendendo produtos à base da maconha. A vida desde a concepção. Bastante complicado. As causas conservadoras e a lealdade ao meu marido, mesmo quando essa lealdade tinha um custo alto. Hoje em dia nós somos tóxicos. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. Are suffocate of fear. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. O meu jeito de depilar a cu é da seguinte forma: passa água com sabonete no cu. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido. Meu galego. Não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso. Graças a Deus. E essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim, e eu transmiti a cúpula do partido. É isso mesmo? Então só a Michele sabia qual era a última vontade do Jair, é isso? Impossível que essa comunicação seja tão complicada assim. Tem angu nesse caroço, mas o Valdemar foi tão metralhado quanto os filhos do Jair. Voltando ao evento, enquanto ele ocorria, eu percebi algo que me tocou fundo. Havia muitas senhoras mais idosas, de cabelos brancos, usando camisetas com o rosto do meu marido. Olhando para mim, olhando para o André, olhando para o pai dele e dizendo em voz alta: Michele, Ciro não. Se dirigir, não beba. Se beber, me chama, pô.
Quando o André e o seu pai foram discursar, as vozes ficaram mais altas, mais incisivas e diziam Ciro não, vaiavam e chamavam de traidores. Eu fiquei ali assistindo aquelas mulheres, aquele povo simples, fiel, que não negocia convicção por aliança pragmática. Pois é, segundo a Michelle, a culpa é das idosas. O idoso ele precisa estar preparado para isso. Quando chegou a minha vez de falar, eu me dirigi ao André Fernandes. E por algum motivo inexplicável, o que vai a seguir nunca entrou num episódio desse podcast. Desculpe. Os áudios tão horrorosos foram captados de ambiente, não diretamente no microfone. Então se eu achar que alguma coisa não dá pra entender, eu vou ler em cima. Vou ler depois, sei lá. Ciro Gomes se orgulha de redigir... Vocês sabem de quem é essa voz aí? É do Pitoli da Auriverde. A Michelle resolveu emboscar todo mundo e usou o Pitoli pra abrir os trabalhos. O Pitoli meio que deu uma travada quando entendeu que a Michelle queria que ele lesse críticas do Ciro Gomes ao Bolsonaro. Pitoli fala, é que eu quero... Aí a Michelle retruca. Não, é que ele não tá enxergando. Aí o Pitoli concorda. Pera aí, eu não enxergo. A Michelle foi emboscar o André Fernandes e quem ficou desconcertado foi o Pitoli. Folgamos em saber. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Pois é, um desconcertado Pitoli depois repetiu a fala, guardou os óculos e andou pro lado sem entender o que estava acontecendo. Eu adoro o André, sou muito, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. A gente quer pacificar, a gente quer ter unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Bom, mas volta pro vídeo da Michelle. Ela tá falando do André Fernandes, o raspador de cu. Eu gosto dele, eu não falei por raiva, falei por respeito. Vai tomar no cu com todo o respeito. Porque respeitar e gostar de alguém é também ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Ah, pra casa do caralho, porra! Mas, independentemente disso, posteriormente, pedi perdão ao André por eventualmente tê-lo magoado. Magoar nunca foi a minha intenção. Será mesmo? Quando o evento terminou, eu voltei para Brasília. E durante o trajeto de volta, aconteceu algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Esse dia deu um peido no avião. Deu um arroto lá que... Lamento. Uma punhalada. Desculpa. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Arrombado! E na verdade, não é nesse momento da história que o Flávio vai entrar. Essa talvez seja a única falha do baita texto da Michelle. A gente não tá entrando, obviamente, aqui no mérito da coisa, mas na forma. Pão de forma! E reza a lenda que por trás do vídeo tá o marqueteiro do Nicolas. E foi tudo muito bem pensado, inclusive a decoração, com objetos sinalizando para vários públicos. Não é questão de política. É questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Meu galera. Tá correto. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. O mundo inteiro está chocado com o que o Bolsonaro está fazendo. O mundo inteiro está chocado. Acabar isso, nós vamos ter que levar o Bolsonaro a responder pelo que está fazendo no Tribunal de Haia, como genocida, como atentador, como autor de crime contra a humanidade. Tá certíssimo. O que eu defendo é que o Bolsonaro pague, e pague caro, pelos crimes continuados que cometeu. O crime mais grave que ele cometeu foi o crime de genocídio. Aquilo que ele fez na pandemia e provocou morte de centenas ou dezenas de milhares de pessoas, eu não sei se os inquéritos devidos estão andando. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas. O roubo das joias. Há, obviamente, um crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Não é? A falsificação do cartão de vacinação. Crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Mas o grande crime é o genocídio. Isso. De corrupto, de burro, de jumento. Conseguiu acertar
todas. Corrupto, burro, jumento. Senti um pouco essa vibe aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis, que ninguém dá importância. É por isso que Deus te escolheu. Diz que Bolsonaro roubava gasolina. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos. Correto. Que eram ladrões. Correto. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Correto. Chamou meu marido de ladrão. Chamou meu marido de ladrão de galinha. Chamou meu marido de cu de mochila. Chamou meu marido de arrombado. Chamou meu marido de corno. Chamou meu marido de cu frouxo. Chamou meu marido de Zé Ruela. Chamou meu marido de calitroso. Chamou meu marido de empata foda. Chamou meu marido de bafo de bunda. Chamou meu marido de espantalho do fandangos. Metralhadora de bosta. Saco de bosta. Geladinho de chorume. Cara de cu com cãibra. Essa aí de novo foi a Grazi. Uma usina de vírgulas. Muito obrigado. E a Michelle fez questão de colocar o próprio Ciro no vídeo dela. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro tá com medo? Tá com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que tá acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo tá chegando perto. Tá com pau! O Bolsonaro deve ter amado essa parte do vídeo, hein? Puta que eu pariu. Puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete. Putaria, fuder, filha de mãe. Puta que eu pariu, porra. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Eu acho o máximo. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? E essa aqui foi boa demais, hein? Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá pra aceitar. Pois é, né, Michelle? Mulheres fazendo uma política feminina e não feminista. Ah, forma nova de nepotismo isso daí também, né? Antes os pais que elegiam os filhos, agora é o filho que elege o pai. Foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, Que é dura? tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas histórias. Hoje, mais cedo, eu conversei com o filho e senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que confirmou a versão de André Fernandes, viu? Essa versão aqui, ó. Que a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem, tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação. A próprio presidente Bolsonaro, dia 29 de maio dos parlamentares, pediu pra gente ligar pra Ciro Gomes e ligar boy. Ficou acertado de nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Volta com o que disse o Flávio. Disse que Jair Bolsonaro autorizou essa aliança com o Ciro Gomes. Ele também disparou algumas críticas a Michelle Bolsonaro, dizendo que ela foi autoritária e constrangedora. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos. Eu nunca dei um beijo no filho do meu homem. De forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. O vereador Carlos Bolsonaro e seu irmão Eduardo Bolsonaro se manifestaram nesta segunda-feira em defesa do senador Flávio Bolsonaro. Carlos reforçou a necessidade de unidade e respeito à liderança de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Eduardo se juntou à crítica do irmão e concluiu afirmando que André Fernandes não poderia ser criticado por obedecer o líder. Peguei o telefone. Pegaram meu telefone. Procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Drama. Vai se criando um clima terrível. Não tinha nada. Eu fiquei triste. Porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Chocada. Eu redigi uma nota. Disse que lamentava se eles se sentiam afrontados. Que respeitava a opinião deles. Ai, que fofo. Pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui. Vamos respeitar o maconheiro. Que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir pra televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é pra presidência da República. Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Me atende. Algumas
Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, pra falar o que ele me falou... Vai atender um camarada que eu não posso admitir que seria da Telé? Seria melhor se ele não tivesse ligado. Não dá pra continuar, tá passando mal. Ele foi muito ríspido. Se fuder. Me desrespeitou e me maltratou o telefone. Vai tomar no seu filho da puta, vai chupar o cu da tua mãe. E eu não tinha feito nada contra ele. Mais ou menos. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem. Oh, como o cara é grosso. E não entendia nada de política. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? O Paulo Figueiredo também usou essa referência do Romário aí. E a gente queria deixar incrivelmente claro que a gente teve essa ideia antes de assistir a live desse infeliz. Inclusive, a gente pensou de desistir de usar essa fala só porque o Paulo teve a mesma ideia. A gente manteve. Porque é sempre bom trazer pra um podcast de política um senador, que não parece ser senador, né? É verdade. Vide ele na Copa. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Deseja todas inimigas vida longa. Fiquei na minha e assim permaneço. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Michele mirou na prole presidencial e também em 2030, claro. Ela tá pensando lá na frente enquanto os patetas pensam no curto prazo. E não é só estratégia, não. É ódio também. Esta família é muito unida. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. E o Flávio não disse isso pra madrasta só pelo telefone, não. Vou ler mais um trecho dessa nota, onde Flávio Bolsonaro, inclusive, desautoriza Michele Bolsonaro, abre aspas para ele. A decisão sobre as candidaturas majoritárias nos estados não é pessoal da Michele, nem minha, nem de Valdemar. O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo do qual ela faz parte e depois a decisão final será sempre Jair Messias Bolsonaro. Michele não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão, às vezes, é mais importante do que a própria decisão. Pô, é ou não é uma família absolutamente disfuncional? E ainda teve isso aqui, ó, matéria de 6 meses atrás. E a crise da Michele com os filhos do Bolsonaro começou antes do domingo, antes dela criticar o André Fernandes na frente de todo mundo por conta da coligação com o Ciro. Ela fez uma piada envolvendo o termo imbrochável do Bolsonaro. Imbrochável! Imbrochável! Durante a reunião do PL, ela falou que agora sim, na cadeia, o Bolsonaro teria que provar que é imbrochável. Aí o Flávio não gostou nada do que ela falou e pediu para que ela não falasse bobagem, porque alguém poderia estar gravando e que não era bom ligar a imagem do pai à impotência. Acho que tarde demais, hein? É, quando o Cialis. Não, então já era, agora é chip. Na política, eu sou imbrochável. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade que foi feita sem aditivo. Você tem que ficar falando tanto, né? Bom, o Flávio enquadrando a Michele pra todo mundo ver. E o pessoal do Povo tá de parabéns, hein? Eu fiquei me perguntando, pra que ele tem que provar que é imbrochável agora na cadeia? Porque afinal de contas, a única marmita que ele vai receber é de comida. Caralho! Somente essa. Porque a dona Michele tá morta de feliz, de contente, rodando o Brasil todinho, porque ela agora conseguiu a sua carta de alforria. E assim que ela for eleita ao cargo ou de senadora ou de deputada, ela vai dar um belo chute no traseiro dele. Pô, tu não faria a mesma coisa? Se a gente tivesse que chutar, a gente diria que o divórcio vem antes do Réveillon. Mas calma, antes de continuarmos, uma mensagem do bonde. A verdade é que a gente adora uma treta de família, né? Dedo no e gritaria. O vídeo da Michele e a resposta do Flávio já renderam mais de 2 milhões em engajamentos. Isso só nos perfis deles no Instagram. E se tem uma coisa que a extrema-direita entendeu bem, é como dominar a atenção nas redes e transformar tudo isso em força política. Escuta aí o que a Thalita Novakoski, diretora do Bonde, fala sobre isso. Essas plataformas ditam quais vozes são mais relevantes, ganham espaço e quais narrativas ganham o mundo. Políticos de direita, hoje, aqui no Brasil, têm mais do que o dobro de engajamento do que políticos de centro e de esquerda. Cada postagem do Nicolas Ferreira chega em mais de 2,5 milhões de pessoas. Nenhum outro político brasileiro consegue fazer isso. Isso não é só sobre engajamento, isso é sobre construção de poder político. O domínio da internet pela extrema-direita deu a eles uma capacidade imensa de moldar percepções, comportamentos e cultura. Acompanhar pra ver quem ganha a briga pelo espólio do galego é realmente muito tentador. Mas essa novela segue convertendo a audiência e chegando junto de uma base que historicamente apoia o PT.
ter. Então tem muita gente que já perdeu a confiança nas formas tradicionais de organização coletiva, que olha para a democracia e não acredita mesmo que ela pode trazer alguma mudança porque não vê essa mudança acontecendo. A sensação é de que a precariedade, a insegurança e a solidão só vem aumentando e isso gera revolta. E quem está conseguindo acolher esses sentimentos, de transformar essa indignação em uma identidade coletiva e gerar pertencimento, é a extrema-direita. Eles estão há anos oferecendo uma politização para a população que vai de encontro com esses afetos. Você pode estar se perguntando, como é que a gente faz pra sair ganhando nessa briga, pô? Bom, é essa conversa que o bonde quer abrir. Como aprender, se organizar e agir coletivamente pra mudar as coisas. Bom, no dia 8 de julho, às 20 horas, o bonde lança sua plataforma de formação política numa live gratuita, com a exibição de uma aula inédita do Ailton Krenak. Ninguém menos que Ailton Krenak. E pra você participar é só se inscrever no link bit.ly/aula aberta Krenak. O link também tá na descrição do episódio. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Isso é que é anúncio orgânico, hein? Comer salada é bom, cara. De volta com a Michelle relatando as suas querelas com o Flávio. Tudo bem, eu me recolhi. Recolheu todas as pedras que jogaram nela e construiu um castelo. Desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. E olha, tudo bem que a casa deles lá é bem grande, mas uma vez por semana o Flávio visita o Jair. Isso já rola há meses, hein? Imagina o clima agradabilíssimo que deve imperar naquela casa. Uma bosta. Não sabe, uma merda. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Essa eu quero ver. Eu sei quem as planta. Eduardo Bolsonaro. Eu sei quem são as fontes. Paulo Figueiredo. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. É, Michelle, é isso aí, eles medem tudo pela régua deles, Michelle. Eu sei mais do que eles pensam. Com toda certeza. E ninguém tem dúvida, até porque os Bolsonaro não são conhecidos pela capacidade intelectual. Porra, se a gente tivesse que chutar, a gente diria que a Michelle é mais inteligente do que todos os Bolsonaros machos juntos. Me imagino não gostando dela. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Será mesmo? Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu não carrego rancor no coração. Imagina. Que o diga a prole masculina do Bolsonaro que já é escravejada de balas. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todo o mal que me fazem é ao meu Deus que essas pessoas prestarão contas. Caralho. Mas preciso que você entenda uma coisa, e isso é importante. Presta atenção que é importante, pessoal. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim reconhecer que aquela relação não é saudável. Perdão é libertação, não é obrigação. E sobre perdão, a gente volta a falar mais pra frente. Meu futuro político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E quando for o momento de decidir o que quer que seja, sou eu mesma quem falarei. Não preciso de porta-voz. Sabe quem precisa de um porta-voz? Jair! E esse porta-voz é a Michelle, pra desespero do Eduardo, Flávio, Paulo e companhia. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio. Não parece. Nicolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social. Só estão com uma amnésia aí, talvez, né? Não sei por qual motivo. A melhor pergunta é perguntar a eles. Eu não quero gerar mais polêmica, mas eu acho que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Ninguém, eu pelo menos, não vi nenhum apoio da Michelle, nem um post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei o que tá faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita pra ela. Eu acho que o apoio está aquém do desejável. Eu acho que pessoas que foram eleitas ou estão debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro, se dizem seguidoras das suas ordens e determinações, deveriam ter com mais afinco se dedicado à campanha do Flávio. Nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. E quando o Flávio achou que a surra já tinha acabado... Mas tem uma última coisa que preciso dizer. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. Hemorroida. É verdade. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Quem também se pronunciou foi o blogueiro Alan dos Santos. Ele criticou duramente Michelle Bolsonaro, afirmando que ela age como se Jair Bolsonaro já estivesse morto e que não teria aval dos filhos para suas declarações políticas recentes, né? No caso aí, se referindo a esse evento no Ceará. Ela tá falando também da dupla dinâmica, claro. Tarifa, Eduardo Bolsonaro, tarifa,
Paulo Figueiredo. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atinge. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Apelou. Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. E o discurso todo foi todo trabalhado na religiosidade. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Ou seja, Bolsonaro não vive por ele. É uma questão lógica. Bom, mas agora a gente precisa de uma certa trilha, porque a religiosidade foi pra casa do caralho. Falei quase tudo o que precisava ser dito. Agora você imagina se a Michelle falar 1/10 do que ela sabe sobre os esquemas do Flávio. Mas, Michelle, é melhor não falar dos esquemas que envolvem o Queiroz, hein? Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Caralho. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as famílias brasileiras e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Porra, é ou não é um familicídio espetacular? Boa noite. Em ato de fúria, madrasta mata os enteados. Porra! E bora ouvir a Daniela Lima. A Michelle Bolsonaro, eu já disse isso aqui no All News, é de longe o produto mais bem acabado do clã. Ela é de longe o produto de maior potencial ofensivo contra Luiz Inácio Lula da Silva, porque ela diz coisas muito duras de uma maneira muito suave e que chegam muito fácil ao ouvido das pessoas que estão ouvindo. A Michelle mirou 2 públicos que o Flávio vem perdendo e ele não pode mais perder: o das mulheres e o dos evangélicos. As pesquisas mostraram um desgaste. O que ela traduz ali dá um tiro de canhão no Deus, Pátria, Família. Ela diz: a crente sou eu, a crente sou eu. Ela diz: a minha família, da minha família, quem tá cuidando sou eu, porque na minha casa eu estou sendo desrespeitada. Ela fala: Flávio vem aqui toda semana mais de uma vez. Quisesse falar comigo, ele teria falado. O coração aberto que o Flávio Bolsonaro diz ter agora, ele não exercitou ao longo de meses indo visitá-la. Quem diz isso é a própria primeira-dama. E sobre a parte religiosa, vamos com o Otávio Guedes. Um discurso perigosíssimo, é um discurso de fanatismo religioso, porque ela defende o fim do Estado laico. Não nesse discurso propriamente dito, mas a ideia dessa galera é de que a Bíblia precede a lei, né? É uma teocracia mesmo. A gente já falou algumas vezes que o Brasil flerta com uma teocracia esquisitíssima. Isso é mais nocivo do que, ou tão nocivo quanto, o golpe que o marido dela quis dar. Porque o golpe é o desprezo pela Constituição. O dela é o desprezo pela Constituição para colocar um líder religioso acima de tudo para impor a fé que é dela. Isso é perigosíssimo. O discurso da Michelle é mais perigoso para a democracia do que a do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro juntos. Porque é uma teocracia. Bom, familicídio concluído, entra em cena toda a genialidade do Flávio. Ao invés de ficar quieto, esperar a poeira baixar, pra fazer um pronunciamento decente, ele desesperou. Cagou no pau. Resolveu gravar um vídeo de camisa da seleção com a TV ao fundo pouco antes do jogo do Brasil contra a Escócia. Aqui tem informação! Pois é, a Michelle soltou o vídeo ali, no jogo. Desnecessário. E aproveitando o ensejo, quem não tá vendo falha de cobertura na Copa, tá errado. Você tá errado. Tá errado! E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Ele disse isso mesmo? Vamos tratar aqui de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Caralho! Pois é, o gênio resolveu responder com ironia e desprezo. Gênio! Dando, portanto, razão a Michelle. Tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. O Flávio passou o vídeo de 4 minutos falando de tudo menos da Michelle. Vou imprimir agora essa frequência de lives, daqui a pouco vai ter um horário fixo para fazer como o presidente Bolsonaro fazia. Bem, boa noite, Brasília, 16 de julho, quinta-feira, 19 horas. Chato pra caralho. A gente conversar, olhando no olho, sempre que possível chamar alguém para bater um papo, sempre chamar alguém especial para estar do meu lado. Então hoje eu tô aqui com um
grande amigo meu, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Meu amigo, governador Cláudio Castro, obrigado por estar aqui comigo, uma grande honra estar com você. Não é de agora que a gente está junto caminhando na política. Tenta chamar a Michele, Flávio. A gente precisa torcer pela briga. Tem que ter cada vez mais consciência, cada vez, gente, mais sabedoria, que é o que eu peço a Deus todos os dias. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Eu, como pré-candidato à presidência da República, eu não tô olhando uma árvore, eu olho a floresta como um todo. Só pode ser provocação, Cristiano, tomar no cu. Pois é, o Flávio falar em floresta mostra bem a burrice da família. Se for necessário, né, como é que o Paulo Figueiredo fala, né, vai incendiar a floresta inteira? Vai ser necessário queimar a floresta inteira? Se for necessário, iremos sim sacrificar tudo, queimar toda a floresta. Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes, mas a floresta às inteira vezes é o Brasil. É necessário. Muito patriotas. Orem pela nossa família, orem pelo meu pai. Não! Tá bom, mas só se for assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito o vosso ventre, Jesus. Santa Maria. E a família tá precisando mesmo de oração. Ou vai ver, é castigo divino. A repercussão do vídeo foi péssima. E aí o Flávio, no dia seguinte, gravou outro vídeo. Eu sou casado há 16 anos. Foda-se. Pai de 2 filhas maravilhosas. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Não parece. Engraçado que eu tenho esse trechinho aqui de áudio do Flávio. E traidor é aquele que humilha uma mulher. Porra, de 2021. Mas diz aí, Daniela Lima. Não existe nada pior do que um homem que é acusado de atitude misógina abrir a sua defesa usando mulheres como escudo, que é o que ele faz ao mencionar a esposa e as 2 filhas. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Não parece. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Sabe como é que é, né? Em comparação com o pai, com o Eduardo, com o Carlos e com o... 04. Aí realmente a pessoa se destaca. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpa. Tarde, extremamente tarde. Toda a nossa família tá passando por um momento muito difícil. Difícil, eu acho difícil. Eu entendo a angústia da Michele, vendo meu pai ali todos os dias. Preso. Sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. O que você quer dizer, Flávio? Que a Michele não segue firme. Sob você, né? Por isso que ele falou o que falou. Injustiça gigantesca é o Bolsonaro tá preso e a pena não tem a ver com os crimes da pandemia. Eu tô viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas. Guerreiro! Sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Tô sofrendo várias ameaças de morte. O Flávio tentou de todas as maneiras comover o público feminino. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michele, você que tá me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor pro nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes pra chegar no mesmo lugar. A minha família é igual a sua que tá me assistindo. Ah, não é não. Porra, não é não. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta. Não, peraí, vou consertar. A gente erra. Aí sim. Tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu tô cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Mas quem é o representante, quem é o porta-voz do Bolsonaro do lado de fora da mansão dele lá em Brasília? E tem uma parte que tá numa nota do Flávio, mas que não tá nessa fala dele aí que a gente tá mostrando. Ontem liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião na próxima quarta-feira com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem de manhã também escrevi a Damares, abre aspas, se você achar que é o caso de convidar a Michele também, eu tô de coração aberto, beijos, fecha aspas. Hoje pela manhã eu mesmo fiz questão de ligar para a Michele e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Deixei mensagem. Foi mal, tava doidão. Também não retornou. Não fala nem recebe chamado. O pessoal 1 hora atrás. Para minha surpresa, na tarde de hoje, ela publicou o vídeo. Se fudeu! Aí tu se fudeu!
Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. E volta com a Caroline Sardá. Nem te conto. Me lembrou a Serena Joy do conto da Aya. Assim como a Serena, a Michelle rodou o Brasil construindo PL Mulher, levantando candidaturas femininas de direita, estado por estado. E descobriu rápido o que a Serena demorou muito pra descobrir. Que as mulheres que ajudam a construir Gilead não têm poder de fala dentro de Gilead. Toda mulher de direita serve enquanto é útil ao projeto. Ao parar de servir e começar a questionar, ou o partido a descarta, ou a lata de lixo da história engole. Valdemar, metralhado pela Michelle junto com a prole masculina ex-presidencial, foi no chat GPT e fez a nota oficial do PL. Ele pediu um texto que relacionasse discordâncias com liberdade de expressão, autenticidade. Diz aí, robozinho. Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais. E isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. É essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política. A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia. O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é. Assim que falar pessoalmente com os dois, irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. E a Michelle acabou com a Copa do Valdemar. Então, eu tô aqui em Miami, tô indo pra São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério. Veja bem, o Ciro fala mal, ele briga até com o irmão, briga até com a família toda. É o jeito dele. É ou não é um ótimo perfil pra construir as alianças a favor do Flávio? Bom, mas enquanto isso, nos bastidores... Eu consegui conversar com algumas pessoas, figuras importantes do PL nesse meio tempo, e o que eles ficaram surpresos. Não com a briga, claro, mas como a Michelle expôs isso, da maneira como ela optou por fazer isso. Michelle costuma falar pouco, ela gravou 2 vídeos de 26 minutos para dar detalhes desse atrito com Flávio Bolsonaro e usou palavras pesadas, que para o eleitorado feminino pega muito mal. Falou em humilhação, ter sido maltratada, desrespeitada. Essa é a grande preocupação. Deve estar uma bateção de cabeça maravilhosa. O Valdemar deve estar desesperado. Que delícia! Bom, ela deve ter conversado com o marido, Jair Bolsonaro, para gravar esses vídeos. Porra! Meu galego! Mas eu me pergunto, ela conversou com o marido para gravar esse vídeo? Meu galego! Porra! De 1 hora? Será que Jair Bolsonaro deu anuência, concordou? Meu galego! Porra! Isso aí é da Revista Oeste, hein, gente? Só pra vocês entenderem a perspectiva. E os homens do PL pensam todos igual ao Flávio, claro. Todos, de modo geral, a cúpula está com Flávio Bolsonaro. Falo que essa reação de Michelle Bolsonaro é que ela está buscando um protagonismo que ela não tem. Apesar de ser uma pessoa carismática, de ter esse apoio, eles falam exatamente o que Michelle disse que Flávio disse para ela. Ela não entende da política na eleição e que é preciso construir alianças, o que ela não aceita, mas que Jair Bolsonaro, antes ainda da prisão, tinha dado aval para essas construções, inclusive no Ceará. Vocês sabem quem se manifestou, né? Procurado por jornalistas, o Malafaia se saiu com 2 trechos da Bíblia. Casa dividida contra si mesma não subsistirá. E até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. E um dos grandes personagens dessa trama é o Ciro Gomes. Aí, procurado pela imprensa, ele se saiu com não vi o vídeo e nem vou ver. Ciro também gravou um vídeo e postou sexta-feira de noite, então... Foda-se. Nem fudendo vai entrar nesse roteiro. E num momento familiar dramático, é óbvio que a gente sintonizou numa daquelas rádios. Dessa vez foi a Auriverde. O Pitó diz que a equipe da rádio estava reunida para ver o jogo. E aí que um tal de Barros levou uma coisinha pro pessoal comer. 4 quilos de frango a passarinho. No fogão a lenha. Fogão a lenha. É isso mesmo, Barros? É isso mesmo. Mas eu acho que a dona Michelle deu uma azedada no teu frango a passarinho, hein? Maravilhoso! Para começar o programa de hoje, eu, nas minhas orações que eu faço, e eu pedi muito discernimento hoje para poder fazer um comentário, que é um comentário muito difícil de fazer. Só que o fato de o clima não estar bom lá
já é consequência de tudo que eles estão enfrentando e vivendo ali há quanto tempo? O presidente Bolsonaro vai para domiciliar dia 4 de agosto, na prisão domiciliar, tornozeleira desde 18 de julho. O equilíbrio está imperando naquela casa? Porra, como se em algum momento o equilíbrio dentro daquela casa aterrorizante tivesse sido bom. A porrada comia antes mesmo do Jair ser fatidicamente eleito lá em 2018. Lealdade, cumplicidade, fidelidade. São palavras que não frequentaram a decisão da Michelle ontem ao publicar esse vídeo. E olha que o Pitoli também acha loucura apoiar o Ciro Gomes no Ceará. Como é que é esse perdão aí pra você? Numa boa? Pode xingar meu pai, numa boa, xinga, pode bater na cara do meu pai, pode falar mal do meu pai, mas amanhã a gente tá junto. Mas quem caprichou demais foi o Paulo Figueiredo. A impressão é que ele gravou a live dele pro Medo e Delírio. O Paulo tava desesperado porque o vídeo da Michelle gerou engajamento 7 vezes maior que a crise protagonizada pelo Jacques Wagner, que inclusive, enfim, deixou a liderança do governo. O Lula tá só alguns anos atrasado. Sabe. Por isso que eu começo o Paulo Figueiredo Show de hoje falando sobre a madrasta, sobre Michelle Bolsonaro. As definições de madrasta ruim foram atualizadas ontem com um vídeo de uma meia hora sentando o pau. Que maravilha. Sempre lembrando que o Paulo é o porta-voz do Eduardo Bolsonaro. O segundo motivo pelo qual eu pego leve com ela é que ela é, acima de tudo, a esposa de um amigo meu. Todo mundo sabe da minha amizade com o presidente Bolsonaro. E existe uma coisa do código de ética dos homens. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Que impede que a gente fique dando opinião e falando sobre a esposa de um amigo. Não parece. Eu não gostaria de ver ninguém falando sobre a minha esposa, então eu evito falar sobre a esposa dos meus amigos também. Evita porra nenhuma. As definições de madrasta ruim foram atualizadas ontem com um vídeo de uma meia hora sentando o pau. E se prepara porque o Paulo tava com muita raiva das mulheres. E primeiro, eu entendo aqui, vale dizer aqui o disclaimer, que eu entendo que muitas mulheres tenham inicialmente gostado do vídeo, né? As reações foram se transformando ao longo do tempo. Mas inicialmente algumas mulheres gostaram do vídeo. E eu me compadeço aqui. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Porque durante muito tempo as mulheres não tiveram voz, tá? Muitas vezes durante o tempo as mulheres não tiveram voz na sociedade. Então, elas sofriam caladas agressões, sofriam caladas as opressões verdadeiras. Alô, mulheres! Ó, o Paulo se compadece de vocês, hein? Se preparem que é um grande show de compadecimento. Então, ao ver um vídeo de uma mulher expressando que se sentiu desrespeitada, que se sentiu humilhada, elas tendem... Aí, de primeira, a reação emocional... Não, brother... Gosta de mulheres. Justamente pelo histórico de silenciamento da figura feminina, é uma reação, é um instinto de apoio, um sentimento de solidariedade, por verem uma figura feminina denunciando um fato em que ela não teve que ficar calada. E eu digo que esse sentimento é um sentimento legítimo. As pessoas, de um modo geral, como aliás ensina Jonathan Haidt, reagem às coisas primeiro de forma emocional, as mulheres mais do que os homens, estatisticamente falando como traço de personalidade, para depois formar um raciocínio que suporte a reação emocional. Isso é humano, mas é mais proeminente nas mulheres. Puta que pariu, hein? As mulheres tinham que se inspirar no controle emocional do Jair. Tem Folha de São Paulo! Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! E com isso é construída uma imagem de Amélia, de uma mulher doce, de uma mulher bela, de uma mulher recatada, de uma mulher do lar, de uma mulher religiosa, de uma mulher que cuida do marido. É uma imagem muito bonita. Puta que pariu. Mas nas raras ocasiões onde ela resolve falar ou se manifestar, a gente fica com a impressão contrária. E o Paulo achou que não tinha insultado as mulheres o suficiente. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. E é por isso que tem que acabar o homem. E vocês entenderam em que direção que ele tá caminhando, né? Mulher, em geral, vota muito mal. Porra, vai tomar no cu, porra! O Paulo é pai de uma menina, hein? Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Caralho, você acha que não tem como piorar? Piora. A gente disse que ele ia caprichar. Bom, mas guarda essa informação aí que mais pra frente vai ser importante. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Vai tomar no cu, vai pro caralho! Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo. Pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente as feministas que têm mais pentelhos. Puta que pariu! Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. Minutos depois ele voltou ao tema. As mulheres, elas têm um estereótipo de não se darem bem na política. Caralho, meu irmão, cala a boca logo. Porque elas não têm equilíbrio emocional.
porque elas agem de forma emotiva, de forma não racional. A sua mão é meu pau. E eu acho que a Michelle acaba contribuindo com esse estereótipo, com essas posições assim. Caralho, bicho. As mulheres agem de forma emocional, não racional. O Paulo quase tentou não chegar a essa conclusão. Mas essa é uma ideia que ecoa pela extrema-direita, em especial nos Estados Unidos. Tem gente lá dizendo que não deveria ter voto feminino. Que o voto feminino deveria ser proibido. Uma das pessoas que defendem isso é o pastor do Pete Hegseth. Pra vocês verem que na conjuntura atual, não é só uma ideia que alguns manés desimportantes por aí defendem. E o Paulo tava numa inveja danada. Ele que escreve os vídeos do Eduardo. Ele que faz toda a estratégia e não dá lá muito certo. Aí a Michelle faz um vídeo desse e o cara fica se mordendo. E o vídeo em si é confuso. Ele é repetitivo, ele é mal escrito porque ela tava lendo um teleprompter. Ele é sem princípio, sem meio, sem fim. A inveja mata! Aliás, se a equipe da Michelle quiser, eu empresto aqui a equipe do Paulo Figueiredo Show. É babaca pra caralho. Olha, não era mal escrito nem repetitivo. A gente mesmo aqui cortou pouca coisa. Durante a live dele, o Paulo ficava colocando uns trechos do vídeo e... É uma equipe muito incompetente que roteirizou isso. Calma. Mas então só tô tentando arrumar um pouco aqui o argumento. Não, isso tá muito chato. Eu não aguento nem ver os cortes. Calma, buceta. As tuas lives são entretenimento puro, né? Eu não vou ficar mostrando o vídeo, não. Vamos ser objetivos. Calma, filho da puta. Calma. E por essa aqui a gente não esperava, hein? O melhor candidato, o meu candidato pro Ceará é o Eduardo Girão. O Girão é um cara absolutamente espetacular. Indústria da maconha, produtos à base da maconha. Amigo pessoal, eu gosto demais dele. Chamei o Girão pro meu casamento. My name is Eduardo Girão. Eu farei campanha para o Girão. Authoritation Decisions. Inclusive, ligo pro Girão, falo com o Girão. A esposa do Girão é espetacular, as filhas, a família é uma família incrível. Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Gostaria muito que ele fosse eleito governador do Ceará. Muito amigos, repara. Agora, eu sou o Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu não tenho que fazer determinadas escolhas que você tem que fazer dentro do PL. E dentro do PL, eu já disse ao próprio Girão que eu entendo a lógica partidária em não apoiá-lo. E vamos, agora sim, com essa comovente amizade. Girão foi candidato ao prefeito de Fortaleza, a maior cidade do Ceará, em 2024. Qual foi o resultado? Ficou em 5º lugar. Não teve nem 15 mil votos. Caralho, o Girão ia abrir mão do Senado pra virar prefeito. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Essa live foi feita pra gente, só pode. Olha que trecho espetacular. O ponto é o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro é uma das pessoas mais erráticas que eu conheço. Puta que pariu, Marquinho. Cala a boca, não perguntei nada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. O presidente é irresponsável, ele é maluco. A opinião do presidente Bolsonaro sobre um determinado assunto muda com uma volatilidade. Peraí. Vai ver, o Jair age muito com emoção, né? Vai ver, o Jair não é tão racional. Só isso já seria fantástico, mas o Paulo caprichou. A opinião do presidente Bolsonaro sobre um determinado assunto muda com uma volatilidade, para usar o termo que o Trump usou a respeito do Lula, com uma volatilidade incrível. Que delícia, cara! Porra, o próprio Paulo afanou a ironia que esse podcast aqui ia fazer. He's a very volatile person. Porra, assim a gente vai ficar desempregado, Paulo. O presidente Bolsonaro pode dizer uma coisa pra você hoje, chegar uma pessoa depois, convencer ele e amanhã ele decide o oposto do que ele havia decidido hoje. Mudei de ideia. Mudei de opinião. O Paulo vota bem pra caralho ou não vota? Não estou alfinetando nem criticando ninguém. Estou mostrando o peru. Indecente. E, de novo, o Paulo poderia parar por aí, né? A gente já teria agradecido, já tinha muito material, mas o cara resolveu fuder ainda mais o Jair. Eu já falei disso várias vezes. Quem viveu 2022 sentiu isso na pele. É golpe. Pois é, o Paulo lamenta abertamente que o Jair não tenha dado um golpe de Estado. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. O neto do general não ia degenerar os seus. Então é extremamente possível, sendo justo aqui, é extremamente possível que o presidente Bolsonaro tenha muitas opiniões contraditórias a respeito de vários temas, inclusive em relação às chapas estaduais, inclusive em relação ao Ceará. O Paulo tá dizendo que toda essa confusão é porque o Jair... Ele é maluco. Ele é maluco. Vocês acharam que acabou? Acabou não. Peço por favor que faça silêncio aí. Eu sempre disse aqui, estratégia com o presidente Bolsonaro é um desastre. Isso em condições normais. Agora, imagina ele preso, com dificuldade de comunicação. É um desastre. Olha que o Paulo falou que era amigo do Jair, hein? Imagina se fosse inimigo. E em quem o Paulo votou em 2018? Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes.
Em quem o Paulo votou em 2022? É o carro do ovo. E daí que o seu candidato é péssimo estrategista e completamente volátil? É a pessoa certa pra comandar o país? Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhor do que eu. Não leva o jeito para ser orador. Não tinha nada pra estar aqui, nem leva um jeito. Vai ver, é por isso que o Paulo foi pros Estados Unidos. Ah, agora eu entendi. E sobrou pro Flávio também. Já me aborreci duramente com o Flávio, inclusive no caso do Dark Horse. Já me aborreci, porra, não tem um dia que eu não fique puto e aborrecido e que eu não seja contrariado. Mas eu estou fazendo tudo que eu posso. E certamente o Paulo se irritou mais com o vídeo da Michelle do que com o fatídico filme do cara que não é o Jair. O Paulo deve querer matar os Bolsonaro, mas como eles são o seu ticket pro poder... O pior dos papéis é que toda vez que seja tomada uma decisão, infernizar a cabeça do cara em uma prisão domiciliar para que ele reverta as decisões que ele já tomou, sobretudo na condição de esposa, que é a única que pode acessar o cara o tempo inteiro, que deveria estar cuidando do sujeito, do galego. Meu galego. Esse é o contrário. É o contrário, é o contrário. A prática, isso aqui me deixa chateado. Bastante chateado. Porque a prática é o contrário da imagem de uma mulher cuidadora, da Amélia que ela quer passar. A Amélia cuida do galego, em vez de infernizar a vida do cara porque não gostou da chapa que ele montou. Ai, Paulo, depois chamam você de machista e você não sabe por quê, porra. E olha o recalque. Ai, mas Paulo, a Michelle é madrasta do Flávio, você não é. Olha, eu garanto a vocês que eu sou bem mais próximo ao Flávio do que a Michelle é. O Paulo lembra da Michelle chamando o Moraes, o Alexandre de Moraes, de irmão em Cristo. E... Porque eu me pergunto, quantos vídeos com essa duração e com esse tom a Michelle gravou falando sobre o Alexandre de Moraes? 0. O Alexandre ela cumprimenta com um beijinho e chama de irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes. Não é possível que você trate com tamanha ternura o homem que tortura o seu marido, que prendeu injustamente o seu marido, que em várias ocasiões colocou a vida dele em risco, que destrói o país, carrasco do povo brasileiro, e que trate dessa forma o seu enteado. Pelo Paulo, tudo bem um deputado brasileiro agindo abertamente contra o Brasil junto a um país estrangeiro. Imagina o que o avô dele ia achar se algum parlamentar daquela época fizesse a mesma coisa. Mas com a União Soviética ou Cuba, o general ia ter um AVC, que talvez em alguns círculos tivesse sido comemorado. Tem alguma coisa descalibrada aqui. O Alexandre é o irmão em Cristo, mas o Flávio é um canalha que merece ser queimado publicamente em um vídeo nas redes sociais no meio de uma campanha política, porque o partido não deixou ele escolher o candidato amiga dela do Ceará. E aí eu te pergunto, porra, as duas coisas são compatíveis? Não é possível. E o neto do general tá em completa negação, coitado. Quer dizer, coitado não, coitado é o caralho. No geral, a sensação é de que o Flávio saiu, e essa é a minha sensação nesse momento, é de que o Flávio se saiu em uma posição superior à que ele estava antes, e certamente se saiu muito melhor do que a Michelle. Puta que pariu! Aí assim a gente vai começar a questionar as suas habilidades analíticas. Bom, ainda bem que acabou esse episódio, chega. A ideia era que esse longuíssimo episódio só saísse na segunda-feira. Mas a gente se matou pra entregar essa porra hoje ainda, hein? Madrugada de sexta-feira pra sábado. Ah, sextou porra nenhuma. Mas vai aí o nosso obrigado à querida família Bolsonaro. O que seria deste podcast sem vocês? Bom, acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Lembrando, galera de Porto Alegre, lançamento do livro Juízo Final, esse sábado agora, dia 27, na 512, às 5 horas da tarde, evento aberto pra todo mundo, hein? Lançamento do livro é de graça, não tem que comprar ingresso nem nada, só chegar. Mas aí depois, às 8 da noite, também na 512, mesmo lugar, não precisa nem sair de lá, vai ter a festa do Medo e Delírio, cheio de atrações imperdíveis. E aí, no final de semana seguinte, em Florianópolis, na Bugio do Centro, no dia 4, às 10h30, vai ter a festa do Medo e Delírio em Brasília, mas os ingressos já acabaram. Só que no domingo, dia 5 de julho, num horário que a gente ainda vai revelar, porque depende do resultado do Brasil, vai ter o lançamento do livro também na Bugio. Fique atento nas nossas redes sociais. E é isso, valeu! Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Obrigado a todas as fontes. Desculpa, gente, que não tem as fontes aqui, por dias exaustivos. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. A minha mãe morreu após abandonar o tratamento contra o câncer, porque ela acreditava que Deus ia curá-la. Quando você está desesperado, com medo e procurando esperança, promessas de cura podem parecer mais atraentes do que a realidade. E quando o tratamento foi abandonado, a doença continuou avançando, até que a minha mãe morreu. E é por isso que eu me revolto quando eu vejo líderes religiosos prometendo curas milagrosas. Porque para muitas pessoas isso não é apenas uma crença. Isso tem consequências reais. E muitas vezes consequências fatais. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.